quais são as vibrações da casa que têm a maior tendência em acumular objetos. Esse é nosso tema do vídeo de hoje, então fica aqui para saber se a sua casa está nessa lista. No vídeo anterior eu falei sobre como cada área pode influenciar na nossa vida para deixar a casa com acúmulo de objetos e até mesmo aquela desordem em alguns cômodos. E existem 3 vibrações que, quando os moradores da casa não estão em equilíbrio, a tendência é maior para gerar desordem, acúmulo de objetos, dificuldade de desprender, de desapegar e se tornando assim uma pessoa acumuladora. Mas uma coisa é importante você saber: não existe número bom ou número ruim. O que acontece é que nós temos dificuldades de aplicar algumas qualidades que esses números trazem, e isso faz com que nós fiquemos na chamada sombra e aplique toda aquela dificuldade que o número tem. É disso, inclusive, que temos a falsa impressão que algum número não nos favorece. São 3 vibrações que têm a maior tendência para ser uma casa de acumuladores. Se você ainda não acompanhou a nossa playlist sobre a numerologia das casas, lá eu ensino a calcular e também como trabalhar a energia de cada casa, o que você pode colocar de objetos, cores, como trazer mais equilíbrio para sua vida e, consequentemente, no seu lar. Então eu vou deixar aqui o link para depois você assistir. Mas agora o que você precisa saber? É calcular essa casa. Você vai pegar o número do seu apartamento, caso você more em apartamento, ou o número da casa. Supondo que você more numa casa 166. Você vai somar o 1 mais o 6 mais o 6, que vai dar 13. Nós aqui vamos considerar na numerologia um número de 1 a 9 ou 11, 22. Então você vai somar novamente esse número 13, que vai ser 1 mais 3, que o resultado da vibração desse lar é a casa 4. A primeira casa que eu quero falar é a casa com a vibração 4. Essa casa é uma casa que tem a energia de disciplina, de organização, de estrutura, de confiabilidade. Mas quando vai para a tendência da sombra, é uma casa que estagna, que cristaliza. São moradores que não abrem mão de um passado, estão com coisas ultrapassadas, aquelas chamadas quinquilharias mesmo dentro do lar. Por que essa casa acaba trazendo essa atmosfera de acumulação? Na sombra, os moradores dessa casa podem ter a tendência de dificuldades de definir as próprias metas. Com isso, eles vão guardando tudo aquilo que eles pensam que um dia vai ser necessário e também entram naquela postura de mão de vaca, se tornam pessoas sovinas, ultrapassadas, não conseguem seguir a tecnologia, por exemplo, então guarda desde um rádio-relógio até itens aí que eles consideram que algum dia vai fazer uso. E quando você até troca de profissão, mas você tem tudo da sua antiga profissão dentro da sua casa e você não usa nada porque não lhe serve mais, nem para outra coisa, mas você não consegue se desfazer. Essa é a energia de sombra que a casa 4 traz e faz esse acúmulo, essa desordem na sua vida. Inclusive, uma curiosidade, em alguns lugares existem pessoas que têm a crença que não se pode morar numa casa 4 ou montar algo no quarto andar, coisas do gênero. É exatamente por essa energia de cristalização que se fala sobre a sombra. Mas claro, tudo isso é uma questão de postura, de comportamento. Afinal, o mundo é dual e nós temos as polaridades positivas e negativas. Qual é a direção que você vai querer dar para esse número? Isso que vai ser importantíssimo para essa casa ter uma boa energia para você. A casa 4, ela trabalha um dos elementos, o elemento água, a energia, a vitalidade. Então, por isso que é importante, principalmente, você cuidar da limpeza, de tudo aquilo que eleva o seu lar. Porque sempre que você deixa uma energia baixa, é isso que vai estagnando até a sua força de vontade para mudar aquilo que é preciso. Agora vamos falar da casa 8. O 8 é o número do material, do espiritual, é o próprio número da prosperidade. Então aqui na sombra, pessoas que são apegados, que não conseguem transformar a própria vida, não conseguem regenerar, que acabam sendo pessoas que têm muita dificuldade em lidar tanto com a parte material como emocional, a tendência é ir acumulando tudo aquilo que se refere a isso. Assim como nós vamos jogando muitas vezes para debaixo do tapete as emoções, essa casa também vai entulhando cada situação que aconteceu na sua vida, vai virando uma grande casa de acumuladores. A casa 8, inclusive, é uma das casas que tem a maior tendência para ser uma residência de acumulação.
O que a gente não consegue transformar em nós vai sendo acumulado dentro da nossa casa. Todos os sentimentos que a gente não consegue trabalhar também vai sendo trabalhado dentro da nossa casa, sendo preenchido aí muitas vezes por objetos, móveis e tudo aquilo que se refere à nossa dificuldade de nos cuidar. A 8 traz essa frieza de sentimento e acaba fazendo com que as pessoas aqui não desapeguem, não regenerem, não se importem com o lar, foquem mais até muitas vezes para fora, né, a parte material da vida, e esquecem da importância do nosso lar, até para nos dar apoio em tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então a casa acaba sendo apenas um lugar e para ele tanto faz se está limpo, se está sujo, se está organizado. Aqui também ele guarda porque ele pensa, eu paguei por isso, como que eu vou doar ou como eu vou jogar fora? É dinheiro, só pensa nisso e não pensa no bem que esse objeto sendo doado, reciclado, pode fazer, não só para ele, mas para outras pessoas. Casa 22, que tem exatamente tudo que eu falei sobre a casa 4, e aqui tem um a mais, por ser um lugar para transformação, para pesquisa, para levar ideias, atitudes que mudem o mundo. As pessoas aqui podem trazer para dentro do seu lar muitos itens que seriam para ajudar nesse quesito, mas acabam se prendendo e não percebendo aquilo que faz sentido, aquilo que precisa ser mudado, transformado, e vão juntando cada vez mais itens dentro do seu próprio lar. É a típica cena da confusão do artista, da dificuldade profissional e a falta de filosofia para fazer realmente a diferença na própria vida e na vida do outro. Era para ser aquela casa organizada, de bastante energia construtiva, vira aí uma casa cheia de itens que não levam a lugar nenhum e sem muita confusão e estresse mental. Essas são as 3 vibrações que eu queria trazer, que são as energias principais quando o assunto é acumulação e desordem no nosso lar. Não deixem de ir lá assistir a playlist sobre a numerologia, onde eu falo sobre cada vibração e dou dicas de como você pode equilibrar esse ambiente. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.